olha lá. Acho que agora foi. Opa, acho que até vou dar uma regaladinha aqui. Acho que agora ficou perfeito. Muito boa noite, senhoras e senhores. Pausei aqui a janela do Twitch. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais essa live. Tô fazendo agora. Quem tá vendo aqui no Instagram, tá vendo que eu tô com uma posição diferente. É um brinquedinho que eu arranjei aqui para fazer as filmagens melhor das pílulas. Eu vou falar das pílulas depois. Mas hoje vamos falar de um assunto legal aqui, um assunto diferenciado, uma coisa que eu andei lendo aqui e eu acho legal compartilhar com vocês. É uma coisa muito fora do comum, que ele inclusive ficou mais de 40 anos sem ser falado. Antes de mandar um boa noite pro Luiz Felipe Ramos, tá aqui no Instagram. Ele tá aqui do lado do portal High Speed, tá aqui acompanhando a gente. Depois até sobre isso eu vou comentar uma coisa com vocês muito legal. Então aqui o Thiago Santiago. Boa noite, Thiago. Ele tá aqui no Twitch. Lembrando que estamos ao mesmo tempo no Twitch do Racing Life e no Instagram da Curi Consultoria, tá? Fazendo essa live aqui. E do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de alguns segredos a respeito do Ford GT40. Sim, aquele mesmo carro icônico, quase lendário, que venceu 4 vezes as 24 horas de Le Mans no final dos anos 60. Que até por uma certa teimosia e orgulho ferido do Henry Ford II, ele acabou sendo construído, tomou um certo supapo para vencer, mas venceu. E quem aqui acompanhou tanto o filme Ford vs Ferrari, quanto viu o documentário Ford vs Ferrari que está no Netflix, sabe bem os detalhes, os meandros do que eu estou falando, tá? Aí vem uma história mais complexa, mais completa. Posso até um dia, se as pessoas quiserem, eu posso até fazer um pedido, eu faço uma live falando a respeito. Porém, hoje eu vou falar um pouco dos segredos do projeto, ou seja, tudo o que aconteceu antes do carro ir para a pista. Recentemente, a Racer, mais precisamente pelas mãos do Marshall Pruett, teve acesso a alguns documentos que lembraram o que mostraram foram na verdade os relatórios dos testes que foram feitos, vamos dizer assim, logo depois do projeto, já no protótipo, a respeito do carro que viria a ser o lendário Ford GT40. Contou-se os problemas, tudo que foi feito, as corridas que foram comentadas, e foi feito um relatório que hoje eles foram escaneados, foi botado online na Racer, e hoje eu estou aqui fazendo um resumo do que foi falado e lido lá. Uma boa noite também ao Thomas Arian, tá aqui com a gente. Ele tá mandando uma boa noite, meu querido. O Luiz Felipe tá falando, apoia uma live sobre o Ford GT40 e Le Mans, até participe se quiser. Podemos ver isso, tá, Luiz? Fica tranquilo, a gente conversa isso mais pra frente, tá bom? Por hora, eu vou mesmo contar esses meandros, a gente depois pode contar um pouco essa história, inclusive do Ford GT40, ela é muito legal, ela é muito completa, fora do comum mesmo. Bom, vamos começar aqui, que o primeiro carro ficou pronto em 1º de abril de 1964. Não, eu não estou mentindo, tá? Foi em 1º de abril mesmo de 1964, tá? E o segundo, ele ficou pronto no dia 15. Foram feitos 2 em seguidas, assim, tá? O primeiro foi pensado em testar, focado em Le Mans, lógico que era o principal foco do projeto. E o segundo foi pensado para as 24 horas de Nürburgring, que viria a acontecer naquele mesmo ano, porém com um foco diferente. No final das contas, os 2 foram para Le Mans, para testes, tá? Porém, antes eles tiveram um teste inicial numa pista chamada Mira, porque foi uma pista de teste focada na empresa que auxiliou a Ford e a Shelby nesse projeto para a construção do primeiro carro. Essa pista fica na Inglaterra, tá? E trouxemos alguns dados a respeito. André José da Cruz Silva, boa noite. Seja bem-vindo, André. Falando um pouco aqui do projeto inicial
dos segredos do projeto inicial do Ford GT40, tá? Bom, inicialmente ele tinha um peso de 924 quilos, dividido entre 46,4% dianteiro e 53,6% traseiro. Também pudera, no motor traseiro acaba normal você ter o carro um pouco jogado à traseira, tá? Ele inicialmente tinha uma motorização 4.2 V8 de 335 cavalos e 38,4 kg de torque, tá? E uma taxa de compressão 11,55 para 1. Lembrando que motores a gasolina tendem mesmo a ter uma taxa de compressão às vezes até um pouco mais baixa do que isso, tá? Motores a competição pode se dar ao luxo de ter uma taxa de compressão maior, até porque você está rodando sempre com mistura de combustível rica e isso acaba ajudando no resfriamento da câmara de combustão, tá? Esse motor acabaria tendo mais 4 adaptações, 3 delas baseadas nesse bloco desse primeiro motor 4.2 V8, e o último sendo o motor mais definitivo e que viria a competir na Le Mans, seria o motor 7.0 V8. Esse primeiro fez a primeira corrida em Le Mans e depois eles descobriram que precisava mesmo de mais potência e colocaram o motor 7.0 V8, tá? A relação de marchas deles era bem simples, era um carro 4 marchas, 2.5 primeira, 1.705 segunda, 1.295 terceira e 1.125 a quarta, um diferencial 3.555, tá? Os pneus eram diferentes, dianteiro 140 milímetros, 15 polegadas, e o traseiro 185 milímetros de largura e 15 polegadas. O resultado do primeiro treino, tecnicamente ele trouxe 2 problemas bem sérios, inclusive alguns deles bem comentados no filme, inclusive. Que o primeiro treino no motor esquentou demais, tá? E que os semi-eixos estava com lógico, os traseiros da tração estavam com desgaste excessivo nas partes externas, ou seja, a parte que liga é a homocinética que está falando, tá? Você tem ela é um eixo que liga o motor, a transmissão até a roda, tá? Ele que faz a transmissão da potência. Essa parte ligada à roda aqui, ela estava com um problema de desgaste. Isso foi sentido nos dois lados. Então necessitava um retrabalho a respeito, tá? Bom, o Guilherme está aqui no Instagram, boa noite, seja bem-vindo, Guilherme. E o Thomas Olsen está dizendo aqui no Twitch que o documentário Ford vs Ferrari conta bem, a história bem do Ford GT40 e Le Mans. É legal, Thomas, porque todo mundo se atrela ao filme. E o filme é bem legal, né? Apesar de ter aquele lado mais cinematográfico e cômico, o filme atrela só a história do Ken Miles. O problema é que ela continua depois. E aí, nisso, o documentário é bem legal, tá? No mais, os pilotos, no caso, Ken Miles, reclamou de uma transmissão muito ruidosa, ou seja, ela, durante a passagem de marcha fazia barulho, rodando em alta velocidade ela fazia barulho, o motor vacilava muito em baixa rotação, ou seja, ela demorava, ele dava umas pipocadas para dar resposta. Isso não é bom, isso é uma coisa que precisa trabalhar com uma calibração melhor. Isso era culpa do carburador, que era mal dimensionado. O sistema de direção era muito preso, você tinha dificuldades para sair de virar o carro, tá? Desgaste excessivo da embreagem, devido ao sistema hidráulico limitado por regra, porque tinha esse detalhe, o carro ele tinha esse problema de toda a parte de tração e controle era hidráulico, e aí desgastava demais a embreagem, tá? Era uma coisa que eles reclamavam. Freios dianteiros desgastando e esquentando muito, outra coisa que eles tiveram que corrigir depois, e o próprio Ken Miles mostrou isso. Tudo foi falado pelo Ken Miles no filme, tá? Luiz Felipe aqui no Instagram, o carro tinha uma engenharia bem à frente do seu tempo. O assento do piloto tinha vários buracos para escoar o suor do condutor. Isso é verdade. Eles falaram isso no documentário. Você tem razão. Bem lembrado. As melhorias implantadas foram inserção de várias entradas de ar no chassi original para refrigeração dos freios, motores e habitáculo. Aí entra um pouco o que o Luiz Felipe falou a respeito dessa coisa de esquentar, de suar demais e pensar em várias entradas. Isso trabalha um pouquinho vamos dizer assim, atrapalha muito pouco
na aerodinâmica, mas a perda que você tive diversos ganhos, então, no mais. E redução de peso em torno de 35 quilos, do projeto inicial até o projeto depois. Aí veio depois o projeto em Le Mans, uma relação de marchas, lógico, diferenciada por causa das abissais, da reta abissal Mulsanne, né? Que naquela época, lembrando, não tinham as duas chicanes, tá? Primeira marcha 2.5, segunda 1.705, terceira 1.234, a quarta 1. Detalhe, eu vou aproveitar para falar uma coisa sobre engenharia de transmissão aqui, tá? Nunca se coloca relações de marcha com números exatos, porque você consegue fazer com que engrenagens se encontrem com alguma frequência e isso acaba causando desgaste de determinados pontos. E depois de um tempo você pode quebrar. Então recomenda-se que nunca façam isso, tá? Mas tudo bem, isso é nos anos 40, 50 era perdoável. E um diferencial de 3.091. O protótipo inicial tinha problemas sérios de dirigibilidade a 320 km por hora. Lembrando que o teste em mira, eles não passavam de 280 em reta. Aí quando eles foram pegar uma reta que mais parece uma pista de pouso, que convenhamos, a reta Mulsanne são 4, 6 km, eles começaram a ter velocidades muito altas. E ele começou a ter problemas seríssimos de dirigibilidade a 320 km por hora. Responsável por causar um acidente após 8 voltas de treino. E esses voltas e voltas foram em chuva. E por causa disso encerrou os testes em pista. Sim, esse modelo nunca mais testou em Le Mans. Porque depois de 8 voltas ele acabou voando. E eles não conseguiram reconstruir o carro a tempo. E acabou que esse modelo, propriamente dito, nunca mais voltou, tá? E esse problema foi resolvido com revisão nas configurações de suspensão e um spoiler traseiro. Um spoiler traseiro. Aí você poderia pensar um monte de coisa que você poderia colocar nesse carro. Hoje seria tão óbvio e ululante você colocar um spoiler traseiro. Já peguei aí como é que é Nossa, agora esqueci até o nome do autor. Óbvio, Lulante é do... deixa pra lá. Desculpa. Seria tão óbvio você colocar um spoiler traseiro para resolver esse problema. No entanto, naquela época isso não era nem um pouco óbvio. Entendeu? Então, isso se resolveu facilmente com uma maciez maior na suspensão traseira e um spoiler traseiro. Fácil, simples, direto, assim. Simplão, né? Pois é. O Thomas Wolff falou, não é verdade. Caramba, 320 por hora na chuva, os caras só podiam estar loucos. Filha, você lembra que naquela época os caras não tinham muita noção de nada, né? Os caras eram bem corajosos, eles iam pra festa. Então, não tinha essa coisa de ter medinho, né? Então eles realmente iam pra loucura. De fato, né? Tem louco pra tudo, né? Pois é. E, no mais, isso na verdade foi um programa bem curto mesmo, porque realmente foi falado só a respeito desses testes iniciais. Aí depois haveriam melhorias, mudaria o motor, e aí já é algo mais documentado, já está nos documentários e tudo mais. Esses detalhes que eu trouxe hoje foram detalhes que não estavam documentados anteriormente. E aí eu trouxe aqui para vocês, não vou dizer em primeira mão, mas... acho que ninguém em português chegou a comentar isso a respeito, né? Tá? No mais, existe um detalhe interessante. Pouca gente sabe disso, isso eu sabia. Uma versão de rua do Ford GT40. Pouca gente sabe disso, mas existiu. Depois que a Ford Motor Company fechou a divisão de veículos avançados, que viria a não só desenvolver este carro, mas como desenvolver outros carros da época... Depois da corrida de 67, essa divisão foi totalmente encerrada, tá? Foi conseguido as 4 vitórias em Le Mans e eles dividiram no final daquele ano encerrar a divisão. O John Wyer, que estava trabalhando no programa na AVD, né? Advanced Vehicle Division, ele... abriu a John Wyer Automotive Engineering Limited para a produção a versão de rua do GT40. Inclusive, esse documento mostra alguns desenhos em que eles adaptaram o habitáculo para um local, para 2 lugares, mais conforto, um bom assento, enfim, aquelas coisas mais necessárias para um carro de venda. E vendeu alguns desses carros.
na verdade, acho que foram 40 carros que ele produziu apenas, tá? Porque acabou não dando muito certo esse projeto. Mas esses veículos antigos são extremamente raros, porque não são todos que existem, e os que foram feitos são extremamente valiosos, porque afinal de contas é uma oportunidade que você tem de poder rodar com um carro extremamente semelhante ao carro que era o GT40 que se corria e que se correu 4 vezes em Le Mans, né? E você tem na garagem de casa. Até hoje ele é bem lembrado disso, né? Até hoje isso é venerado. Eu mesmo vejo esse projeto e baixo a minha cabecinha, né? Oh, pois é. E existem esses modelos de ouro e até hoje eles são muito valiosos, tá? O assunto que eu ia falar era isso, mas eu posso aqui discutir uma coisinha mais com vocês. O Rafa 8832 aqui no Twitch falando: boa noite, cheguei agora paludo na NASCAR. Pois é, eu fiz até uma live rapidinha falando disso, tá? Serão 3 corridas, Daytona Road Course dia 20 de fevereiro. Qual que era a outra? Cota, né? E Mid-Ohio. Vamos lá, né? Quem sabe? Vai ser uma oportunidade legal para ele. Vai estar correndo com uma equipe muito boa. Então, que é a equipe do Justin Allgaier, a Junior Motorsports. Eu acredito que ele tenha feito esse meio campo para chegar lá. Mas, enfim, é algo muito legal, né? Esperamos que ele faça um bom sucesso. E quem sabe em 2022 eu não tá lá uma temporada inteira, né? Experiência ele tem, gabarito ele tem. Eu queria comentar também, aproveitando, falando de WEC, falar uma coisa sobre duas coisas, na verdade, aproveitar e falar disso aqui. Primeiro, falar do Toyota, que tá sendo uma certa surpresa. Eu tô vendo algumas pessoas falando que esperavam ver o Toyota mais parecido com o carro de rua. Cara, entenda uma coisa, nós estamos num ano de pandemia, o Hypercar está numa época de transição. Eu, sinceramente, não esperava ver ninguém usando o carro parecido com um carro de rua. Agora não. Futuramente, eu concordo. Até para 2022 eu concordo. Tá? Mas por hora, isso não viria a acontecer. Eu não esperava isso acontecer. Tá? Eu esperava ver, na verdade, o Toyota bem parecido com o carro do ano passado. Com diferenças, tá? E vai explicar algumas dessas diferenças aqui. Vou até falar a respeito. Que hoje o motor da seguinte forma: o motor a combustão está limitado a 500 kW de potência. Se você não entender por que o motor a combustão está definido em kW, e o motor elétrico em 200 kW. Significa então que quando eu estiver numa situação vou botar os dois e funcionar a 700 kW? Não. Você vai estar limitado a 500 kW por definição de computador. Ou seja, quando o motor elétrico estiver sendo usado, o motor a combustão vai estar limitado a 300. O intuito deles é esse. Eles querem fazer com que você tenha uma potência satisfatória sem ter exageros, que foi o grande erro que causou a saída das montadoras na parte híbrida, no LMP1 híbrido. Tá? Então é pensado dessa forma. Você vai ter 500 kW de máximo. Se o motor elétrico vai estar usando a potência inteira, significa que você vai ter 300 no máximo do motor a combustão. Isso tudo vai ser controlado pelo computador. Lembrando que, diferentemente do TS-050, você vai ter o motor a combustão na tração traseira e o motor elétrico na tração dianteira. No antigo carro, era motor a combustão trabalhando nos 4 eixos, nos 2 eixos. Tá? Então agora vai ser separado, motor a combustão na traseira e motor elétrico na dianteira. Tá? E além do freio hidráulico na traseira, que é algo que é muito importante, está vindo de diferente, tá? São diferenças que estão tendo em relação ao regulamento do híbrido, do LMP1 híbrido, e agora o Hypercar vai seguir essa técnica. É uma técnica mais simplificada, porém, ela é mais pensada em deixar as coisas mais equivalentes, sem tornar um disparo de custos que foi o LMP1 híbrido da década passada, tá bom? Eu gostei particularmente dessa mudança. E também lembrando que o motor da Toyota agora vai ser um 3.6 V6 biturbo, tá? Lembrando, bem parecido com a configuração que a Acura usa na INSA, tá bom? A Acura usa na INSA a mesma configuração, só que lá é limitada a 580 cavalos por definição de regras.
enquanto lá vai ser limitado a 680 cavalos, que é os 500 kW lá ditos, ok? Aproveitar isso aí, falando isso e falando um pouco também, falando de Ford. É bom a gente deixar uma coisa bem clara aqui. O Alan Moreira aqui falando, tinha que deixar tudo no máximo e quem tiver medo que não acelere. Você dá um oi pro Pedro Botani, meu amigo de faculdade, está aqui no Twitch. Valeu, Pedrão, seja bem-vindo. Alan, entenda o seguinte. Se você colocar uma situação como essa, você vai acabar criando uma situação de competitividade altíssima. E o que aconteceu na regra anterior? Se você começou a criar isso, o pessoal começou a criar muita potência, só que isso começou a alavancar os custos. Assim, de uma maneira estratosférica, a ponto da Porsche e da Audi indo embora, ninguém querer mais competir com a Toyota. A Toyota ficou sozinha lá. O que aconteceu? O que aconteceu com a competitividade da categoria? Acabou. Esse ano foi chatíssimo para o WEC, tá? E eles querem justamente não permitir que isso aconteça, tá bom? Pode ser que no futuro eles aumentem potência, mas 680 cavalos, cara, já é muito, já é bastante forte, tá? Já é um carro bastante forte. Então deixar só para te posicionar disso, tá? Porque tem motivo para ser assim, tá bom, Alan? E outra coisa, kits aerodinâmicos. A LMP1 agora vai ter... desculpa, não existe mais a LMP1, desculpem. A Hypercar vai ter apenas um nível um kit aerodinâmico homologado, que você pode fazer configurações dentro dele, e apenas ele. Não vai ter mais essa coisa de kit especial para Le Mans, tá? Vai ser kit igual para todo mundo. Espera-se um aumento de 10 segundos por volta nos tempos das 24 horas de Le Mans, tá? Até é bom para deixar tudo mais equivalente, mas vai ser legal porque vai ajudar no desenvolvimento do carro, tá? Eu tô vendo isso, eu até falei isso na retrospectiva 2020 que eu participei essa semana no portal High Speed. Eu falei que eu tô muito otimista com o futuro da WEC por causa disso, por causa dessa nesse novo regulamento, e ele tende a tornar a coisa muito mais legal mesmo, tá bom? E falando de Ford, que a Ford recentemente saiu do Brasil, anunciou aquilo tudo, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Pouca gente, na verdade, sabe, não é que pouca gente sabe, isso já foi falado no passado, mas é bom a gente deixar bem claro, porque muita gente não lembra, mas eu lembro bem disso. A Ford já anunciou há alguns anos que ela está num processo de deixar de ser montadora e se tornar sistemista. O que isso quer dizer? Ela vai deixar de fabricar carros e ela vai começar a fabricar partes de carros. Por exemplo, eu quero eu tenho estou dando uma montadora, quero fazer um carro e eu gostei da transmissão da Ford. Eu chego, Ford, você pode ver para mim? Custa tanto. Ela faz o projeto e vende para mim. Entendeu? Vende pode até fabricar para mim, mas ela vende pelo menos a propriedade intelectual. Entendeu? Mais ou menos como, por exemplo, a BMW fez toda a linha X, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Quem projetou foi a Land Rover e vendeu para a BMW. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, tá? Deixando isso bem claro para todo mundo, para você entender o que a Ford quer se tornar. Então eles vêm nesse processo desde 2015. Eles já vêm tirando fábricas no mundo inteiro. Em 2019 eles tiraram todas as fábricas da Austrália, tá? Então, o que está acontecendo aqui no Brasil já estava pensado em acontecer, já sabia que ia acontecer. O que me pegou de surpresa é que tem acontecido agora. Eu esperava que eles ficassem mais um pouco aqui no Brasil, tá? Eu esperava que eles segurassem um pouquinho, mas eles acabou fazendo agora. Eles têm fábrica na Argentina e no Uruguai. Em breve essas fábricas vão acabar também, tá? Mas vai tudo no teu tempo, vão ter o tempo deles, mas vai acabar também, tá? Então, se querem... mas o governo teve parte nisso. Eu vou dizer que teve no sentido de não ter ajudado a economia. E o fato de não ter ajudado a economia ajudou não atrasou o processo, entendeu? Não vou dizer que adiantou, mas não atrasou o processo. Isso é a única coisa que a gente pode falar a respeito, tá bom? Mas entendam que o mundo inteiro vai passar por isso. Surgiu uma renca de perguntas. Parem tranquilo, vou responder a todo mundo. Pedrão aqui no Instagram. Troller estava com a Ford? Sim, e vai acabar também,
Sim, lamentei demais. Infelizmente a Troller vai acabar. A não ser que alguém compre, tá? Mas a Troller tende a acabar também, tá, Pedrão? O Thiago Santiago. Mas com isso chegaria uma época que a Ford sairia da NASCAR, por exemplo. Eu tava pensando nisso hoje, Thiago. E se quer saber? Sim. Só que não vai ser agora. Eu acredito que a Ford pense em alguma coisa a respeito quando mudarem a motorização. Lembrando que a NASCAR vai se tornar híbrida. Porém, ela não botou um deadline para isso. Eu, Ricardo, nas minhas minhocas, nas minhas contas loucas, eu acho que isso tende a ser mais ou menos para 2025. Agora com a pandemia talvez vire 2026, tá? Então pode ser que eu erre por alguns anos, eu acho que não vai ser antes de 2025, 2026, pode ser até depois, tá? Mas seria mais ou menos para essas bandas. Eu acredito que com essa ideia a Ford largue a categoria quando lançar um motor novo, para não fazer um projeto de motor novo. Pode ser que isso aconteça. Pode até ser que eles aproveitem o conhecimento que eles têm de hibridização e façam um motor novo. Mas aí eles vendam para a fábrica, eles podem até manter o motor forte, só que eles não teriam mais um carro. Aí eu não sei como é que eles vão fazer, se eles vão vender essa tecnologia para alguém, se eles vão sair de vez, se eles vão, sei lá, botar um carro que continue existindo da vida, um Mustang, não sei, sinceramente não sei. Mas existe sim a possibilidade, tá, Thiago, deles saírem da NASCAR. Rafa aqui no Twitch, quem tem carro Ford rua, será que é muito prejudicado? No primeiro momento não, porque existe uma lei brasileira que obriga as montadoras a fazer peças de reposição para um carro por 10 anos. Ou seja, até o modelo 2020, até 2020, todos os carros foram fabricados a Ford tem que fazer peças de reposição. Ela é obrigada a fazer isso. Senão ela vai pegar um baita de um processo. Sai barato, não sai caro fazer não, tá? Mas elas têm que pagar por isso. Então, acontece uma situação, por exemplo, como o Ford Ka. O Ford Ka é um carro que é o mesmo carro desde 2014, ele só sofreu um facelift. O resto, tudo é igual. Então, esses carros, quem tem número do modelo 2014 está se garantido até 2030 com esse carro. Tá? Então, quem tem carro nessa situação vai estar tranquilo, porque não vai ter tanta perda. Não vai ter tanta perda com isso. Depois disso, lá para 2028, 2029, aí você começa a se preocupar em matéria de manutenção. Mas por hora, não vai mudar nada, tá bom? Para quem tem carro Ford, não vai mudar nada. Aí o Alan Moreira aqui, o preço do usado vai despencar. Saiu de linha, já era. Pois é, aí, sim, para quem quer vender carro vai ser um problema. Porque, na verdade, Alan, se você parar para pensar, o preço do usado Ford, ele tem uma taxa de perda meio alta. Então, não sei se vai piorar muito o que está agora, tá? Mas vai sim, ele vai ter uma perda. Talvez essa perda não seja tão sensível, tá dado o exemplo, tá? Mas naturalmente ele tende a ter uma perda, tá? De fato, se você não está errado. O Luiz Felipe aqui no Instagram. A NASCAR vai relutar certamente. Dificilmente ficaram satisfeitos só com Toyota e GM. Mas pense, Luiz Felipe, que a ideia de você ter motores híbridos é para atrair outras montadoras, inclusive Dodge, tá? Eu não me surpreenderia em ver a Dodge de volta não, tá? E outra coisa, todo mundo tá vendo essa história. Aquele flat da BMW foi só um flat. Eu não tô tão reticente disso não, tá? A BMW, ela se interessa por tecnologia híbrida e ela quer ter uma aproximação nos Estados Unidos. Eu não me surpreenderia de ver a BMW correndo de NASCAR sim. Só que isso só vai vir a acontecer quando for implantada a hibridização, ou seja, 2025, 2026 para mais. Eu tenho certeza que eles fizeram aquela brincadeira. Sabe aquela brincadeira com fundinho de verdade? A mim não enganou. Eu tenho certeza que existe. Eu tenho certeza que eles estão pensando assim. Tá todo mundo falando, isso é flat, esquece essa história. Quem tá pensando assim, não tá pensando pra frente. Eu tô olhando Eyes on the Prize, eu tô olhando lá na frente, tá bom?
Por isso que eu tô falando, tá, Luiz Felipe? Fica tranquilo que a NASCAR vai ter outras montadoras no futuro, tá? Pode ser até que a Ford fique. Ela tem tradição lá, pode ser que... E isso também ajude em algum tipo de venda. Não sei realmente o que eles vão pensar, tá? Tiago Santiago, aqui no Brasil, caminhões Ford. Cara, a Ford já há muito tempo já não produz caminhões no Brasil e que tá vindo importado. Importado da Argentina. Então não vai mudar muito essa história, tá? Eu acho até, na verdade, que eles já estão diminuindo o mercado de caminhões aqui no Brasil, tá? Houve boatos de Hyundai. Não sei se morreu. Não foi Hyundai, tá? Eu ouvi falar de Mazda e eu ouvi falar da Mazda, viu? Da Mazda querer comprar a fábrica lá de Camaçari. E eu ouvi falar também de Geely, tá? A Geely, quem não sabe, é a dona da Volvo, tá? Então são duas. E a Geely aqui no Brasil teve um approach uns anos atrás, não deu nada certo, foram embora. E agora eles estão... Então pode ser que com isso eles tenham um incentivo para voltar, né? Foi Hyundai, tá, beleza. Mas não é doido isso da Ford? Praticamente ela inventou o carro. Não, Rafa. Ela não inventou o carro. Quem inventou o carro foi francês. A primeira fábrica de carros, propriamente dita, foi a de Carl Benz, em 1886, tá? Então, ela inventou o carro como meio produtivo, ou seja, em produção em massa, tá? Inclusive, Rafa, eu vou fazer uma propaganda, uma dica para você e faço para todo mundo aqui. No Instagram da minha consultoria e também no YouTube da Arcuri Consultoria, eu tô começando uma série de pílulas sobre a história do carro. A primeira eu publiquei essa semana. Como que nasceu o carro? Tá? Então conta um pouco essa história de Carl Benz, de Daimler, Mercedes. Eu conto um pouco a história, tá? Dá uma olhada lá, cara. Segue lá no YouTube Arcuri Consultoria. Ou segue no Instagram Arcuri Consultoria tudo junto. Porque eu já tô mexendo aqui os pauzinhos para preparar mais vídeos. Vão ser 11 vídeos que eu vou fazer. 11 pílulas que eu vou fazer. E são pílulas curtinhas, pílulas de 4 minutos. Conto rapidinho a história. Não tem muita perda não, tá? Então é rapidinho. São histórias legais, gostosas de ouvir. Então fica a dica aí pra vocês. No Instagram da Arcuri Consultoria e no YouTube da Arcuri Consultoria. Já fiz o primeiro essa semana. Vou postar 2 semana que vem. Terça e sexta eu tô postando vídeo. Tá bom? Agradeço o que vocês puderem fazer. Vou contar o próximo vídeo sobre a história das primeiras corridas, tá? Vai ser o próximo. E aí o terceiro provavelmente eu vou falar sobre o Henry Ford e seu processo produtivo, tá? O Cadu Oliveira, meu amigo de longuíssima data, tá aqui no Twitch. Seja bem-vindo, Cadu, obrigado. O Luiz Felipe aqui no Instagram. A BMW seria interessantíssimo. A última vez que a NASCAR teve montadoras europeias foi a Austin Healey e Alfa Romeo em 1962. Nossa, eu não sabia dessa. Obrigadão, filho Luiz. Não sabia, não. Vivendo e aprendendo. Tá? Então é legal mesmo. É bom que venha uma coisa assim legal, tá? Bom, é isso, gente. Eu vim mesmo para contar esses dados interessantes aqui da primeira mão, né? Que não é a primeira mão, mas tá sendo, né? Do Ford GT40, interessantíssimo, carro icônico da história aqui. E lembrando a vocês 2 coisinhas. Primeiro já fiz a propaganda, né, das pílulas sobre a história do carro que eu tô fazendo, tô preparando bem legal. São os primeiros vídeos que eu tô fazendo na vida e até que estão ficando decentes, né? Vou ficar melhores, vai por mim, prometo que vou ficar melhores, mas até que não tá feio o trabalho, tá? E essa semana eu devo fazer mais uma livezinha assim a respeito e também queria fazer um outro convite a vocês. Inclusive o Luiz Felipe tá aqui me acompanhando, vai estar nessa brincadeira. Eu fui convidado ao vivo na live que eu participei do Retrospectiva 2020 do automobilismo. Eu fui convidado ao vivo e eu vou estar participando da transmissão da 1000 milhas de Interlagos neste sábado. Sábado começa às 11 horas da noite de transmissão, meia-noite a corrida. Isso devem ser 11 horas de corrida. E eu vou estar participando da transmissão, vou estar fazendo comentários da corrida em alguns momentos. Queria convidar vocês a estarem acompanhando. Já está marcado, inclusive, no YouTube a live. Vai começar sábado às 11 horas da noite. Próximo sábado, esse agora o outro, às 11 horas da noite. E eu queria convidar vocês
a estar acompanhando, que vai sendo uma honra, vai ser a primeira coisa que eu vou estar fazendo em loco na minha vida. Então, espero não fazer feio. Agradecer aí ao Pedro Rodrigo e ao Luiz Felipe pelo convite, tá? E também preparem-se, domingo que vem, eu não sei se eu vou poder participar, mas domingo o Racing Live vai estar transmitindo a corrida de 100 minutos que vai definir o grid de largada das 24 horas de Daytona, tá? No Twitch do Racing Live. Não sei se eu vou estar na transmissão, porque eu não sei se eu vou estar em casa a tempo, tá? Mas se eu tiver ótimo, se não tiver, vai estar o Gustavo Almeida junto, que manda bem pra caramba, também tem de tudo de endurance, então vai ser uma transmissão bem feita, bem arrumada. E o 23 de janeiro, já tava mandando o Luiz Felipe aí, tá? O Alan Moreira, um beijo. Você pediu um beijo, Alan? Um beijo pra você, Alan Moreira. Não, sintoniza aqui com a gente, tá? Acompanhe com a gente, vai ser bem legal fazer isso. O Rafa tá me desejando boa sorte, parabéns. Obrigado, Rafa, do fundo do coração. Eu tô muito honrado com esse convite. Eu não esperava. Eu tô bem assim, do tipo, nossa, cara, eu tô até meio atônito ainda. Eu tenho que conversar com o Pedro lá pra ver com ele material técnico pra eu chegar lá perdidão, fazer um dever de casa. Mas vou fazer um negócio bonito, até lá a gente prepara, tá? Mas vou estar fazendo essa transmissão. Até sexta-feira eu vou estar preparando alguma coisa aqui com vocês, tá? Vou estar aqui Desculpa. Tanto no Racing Live, aqui no Twitch Racing Live, quanto no Instagram Corcoçoria. Essa brincadeira vai ter bastante. O Alan Moreira, pra quem me acompanha nos virtuais, sabe que eu gosto de mandar beijo nas entrevistas. É você mandando beijo e o Iago Nogueira chamando todo mundo de Zé, né? Vocês têm uns tiques nervosos que eu vou te falar. Aliás, Alan, você faz transmissão no Twitch, que se for eu vou seguir, tá? Desculpa de novo. É uma coisa que dá na rinite alérgica. Então eu vou seguir você, tá, Alan? Beleza. Bom, é isso, gente. Vou curtir agora um jantarzinho com a patroa. Vou ver uns Dragon Ball, uns Mandalorian da vida. O Thiago já tá botando aqui no Twitch propaganda. Obrigado aí, Thiago, valeu. Thiago tá sempre. Ele é meu auxiliar, pau pra toda a obra, né? Impressionante. Obrigadão, Thiago. Bom, é isso, gente. Agradecer a todo mundo a presença de todos. Foi bem legal fazer isso aqui com vocês, trazer esses dados em primeira mão. São fora do comum, são diferentes. Eu vou. Inclusive já tenho outro separado, eu vou até adiantar o assunto. Outro dia vieram com a história de Fórmula 1 e ovais. É possível? Não é possível? E como eu ia falar um monte de coisa, o pessoal ia dar risada na minha cara, eu falei, não, eu vou fazer uma live, porque aqui o pessoal quer saber de coisa séria. Então eu vou fazer eu fiz uma análise legal, que eu vou trazer para vocês sobre a viabilidade de Fórmula 1 em ovais. Eu vou preparar isso bonitinho, em breve nós vamos falar isso, tá bom, gente? O Pedro Botânico, boa noite, aguardemos a próxima pílula. Boa sorte em Interlagos. Obrigado, Pedrão. O Pedro é um dos primeiros amigos que eu fiz na faculdade. Eu conheci ele em 98. E até hoje a gente tá aí juntão. Obrigadão, Pedro. Valeu mesmo. Bom, é isso, gente. Bom final de semana para todos. Não tem corrida ainda, mas tem futebol americano. Então, quem quiser um paliativo tem. Tá? Eu vou estar vendo, loucamente. E aí a gente vai começar. E o Alan falou, nada a ver, falou em oval, tem que liberar o motor também. Calma, presta atenção no que eu vou falar. Em breve eu vou começar isso com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Bom final de semana todo. Cuidem-se, cuidem dos seus e até a próxima. Tchau, tchau. Ai.